Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de números 23 a 25. Por gentileza, abra mais uma vez a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, 23 a 25. Enquanto você procura, eu preciso também deixar uma palavra de gratidão ao presbítero Sebastião. Miriam e eu temos o mesmo sentimento, a admiração pela tua simplicidade, meu irmão. A tua simplicidade impacta a gente. Então, minha gratidão a ti, a tua esposa, a irmã Claudete, pelo carinho, pela atenção. Eu sei que pastor Hebron te mandou cuidar bem de nós, e pastor Hebron, ele cuidou melhor do que o senhor pode imaginar, viu? Então, minha gratidão, e agradecendo a você, é extensível a toda a diretoria, a todos esses maravilhosos homens aí, que toda semana estão clamando por nós. Então, queríamos deixar essa palavra de gratidão. A palavra de Deus diz assim no primeiro livro de Samuel, de onde é extraído o tema que, como eu disse ontem, a igreja teve a sensibilidade de aceitar a minha sugestão. A sugestão de deixar de orar é pecado foi uma sugestão minha. O presbítero Tião compartilhou com a liderança e foi aprovado que se mantesse esse tema. E olha só o que diz a palavra do Senhor. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Antes de sentar, mais uma oração. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Eu tenho certeza que por bondade o Senhor vai abrir a porta da revelação da palavra e vai tocar os nossos corações, porque nós vamos receber a tua palavra de bom grado, pois ela é fiel e digna de toda aceitação. Quantos podem dizer amém? Então sente-se glorificando o nome do Senhor. Eu não tenho tempo, mas queria assim fazer um link com a mensagem de ontem. Ontem eu falei sobre a virada de chave profética que aconteceu sobre o lugar. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre nosso ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal, que é tão antigo, e ele atravessou a nova aliança, e as mudanças foram bem menores. Agora, em relação à casa de oração, houve uma mudança extraordinária, houve uma virada de chave profética, porque agora o lugar da habitação de Deus não é mais o templo. Templo que os judeus adoravam. Eles diziam templo, templo, templo do Senhor, porque eles tinham um apego ao templo tão grande que o templo se tornou um ídolo no coração deles. Mas era a orientação que se valorizasse por demais o templo. Com a vinda de Jesus, houve uma virada de chave, porque Jesus, então, vai revelar que agora o lugar não é mais o prédio, não é o templo que reúne o povo, mas agora Deus veio habitar em nós. É por isso que o seu nome é Emanuel, que significa dizer Deus conosco. Então nós passamos a ser a morada de Deus. Mas pensando ainda nos judeus que tinham a orientação do templo, olha a tragédia. O dono de tudo, o criador de tudo, entra no templo. E o
que é que ele não encontra no templo? Quem lembra? O que ele encontrou lá? Ele encontrou vendedores, ele encontrou boi, ele encontrou ovelha, ele encontrou pombos, ele encontrou de tudo no templo, menos oração. E qual era a ordem? Que eles tinham a revelação, que eles entendiam, é que a minha casa será chamada casa de... Ou seja, no templo podia faltar muita coisa, mas não podia faltar oração. Pois bem, ministrando ontem, provando biblicamente, principalmente com João 14, João 15 e João 16, eu demonstrei biblicamente que agora eu sou o templo do Senhor. O Senhor habita em mim. E Ele também vem a mim, e Ele não quer encontrar de tudo na minha vida. E a semelhança dos religiosos dos dias em que Jesus esteve na terra, encontrar de tudo na minha vida, tudo. Encontrar música, encontrar passeios, encontrar carros, encontrar de tudo, menos oração. Esse é um risco que nós corremos, de deixar faltar na casa de oração, oração. E aí eu trouxe um cálculozinho aqui, para você entender o perigo que nós corremos. Mas fica tranquilo, porque eu sempre fugi de matemática e não vou querer os detalhes da conta. Os detalhes da conta você faz em casa, tá bom? Vamos lá. Quantas horas tem um mês? Se o mês é de 30 dias, tem 720 horas. Quantas horas? 720 horas tem um mês, ok? Isto é 100% de um mês de 30 dias. Porque se tiver 31, soma mais 24. Ok. Vamos pensar em 1%. Quanto eu disse? 1%. Quanto que é 1% de 720? Mais ou menos, para a gente arredondar, depois em casa você faz bem certinho a minutagem. Mais ou menos é 7 horas. 1% de 720 horas é mais ou menos? Quantas? Ok, muito bem. Imagine que você seja uma pessoa que tenha o hábito de frequentar 3 vezes o culto na semana. Se você tem a média de 3 cultos por semana, isso indica que ao final de um mês você terá participado de quantos cultos? 12. Muito bem. Ora, 1% de 720 horas são mais ou menos 7. Isso indica que em 12 cultos você não pode orar menos de 30 minutos no templo para fechar às 7 horas. Você não pode orar menos de 30 minutos, porque aí vai dar menos de 1%. Você está entendendo o raciocínio? Aí eu pergunto, todos os membros da igreja participam de 3 cultos por semana? Você sabe que não, né? Essa média não é uma média real. O que tem de gente que só vem no domingo, e está aumentando o número de gente que só vem a cada 15 dias. E já existe um grupo bem considerável de gente que só vem na ceia. Mas vamos partir do princípio que você é bom de culto. Não esqueça, eu disse o ano passado, não existe culto ruim. Existe crente ruim de culto. Espero que você não seja um desses. Partindo do princípio que você é bom de culto, você tem aí no mínimo 3 cultos por semana. Se você frequenta no mínimo, então, 3 cultos por semana, no culto você tem que orar mais de 30 minutos. Para quê, pastor Paulo? Para encontrar a média
de 7 horas por mês. Que vai dar? Vai dar quanto? Faz assim com o dedinho. 1%. Aí eu pergunto, que disse Jesus? Mas buscai primeiro o... E a sua... O que disse Jesus? Que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Responda, por favor, sinceramente. Uma pessoa que tem dificuldade para dar 1% do seu tempo em oração no templo, 1%. 1% do seu tempo mensal para Deus, está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Está amando a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas? Vamos ser sinceros? Sinceros? Vamos dar a mão à palmatória do Espírito Santo? Vamos ser sinceros? Não está. Então o que a gente fez? O mesmo que os fariseus, o mesmo que os religiosos, a gente foi inventando um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Lá no Rio Grande do Sul existe até exército de Débora agora. As mulheres marchando. Eita, e a gente vai inventando coisa. E vai inventando coisa. E vai inventando coisa. E vai inventando coisa. E todas essas coisas que a gente vai inventando, vai substituindo o quê? E já tem crente. E olha que eu estou sendo extremamente bonzinho. Eu estou pensando no templo como casa de oração. Já tem gente que no mês, juntando todas as orações no templo, não dá 1 hora. Você sabe quanto que é 1 hora de 720? Você sabe quanto por cento dá de 1 hora de 720? Mas como a gente se presta, né, a dizer, ó Deus, como eu te amo. Ah, Deus, tu és o mais importante na minha vida. E Deus fica olhando bem pertinho de nós e dizendo, mas tu é fariseu, né, o miserável. Mas tu é falsa, né? Tu é cínico. A gente passa muito mais de 1% do nosso tempo com os olhos no celular. Sim ou não? A gente passa bem mais do que 1% do nosso tempo com os olhos na televisão. Sim ou não? A gente passa bem mais de 1% com tanta coisa que eu poderia ficar enumerando aqui. Mas a gente está perdendo o costume de orar. Aí Deus não está fazendo mais o que Ele fazia. A culpa deve ser do pastor. A culpa deve ser do pregador. A culpa deve ser... vai ser sempre dos outros. Mas, na verdade, a ordem para orar é para todos nós. Por quê? Porque o sacerdócio é universal. Diga, por favor, o sacerdócio é universal. O que significa dizer? Significa dizer que toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que se tornou filho de Deus, no mesmo dia que o Espírito Santo entrou e veio fazer morada, no mesmo dia se transformou num sacerdote. Aleluia. O que é um sacerdote? O sacerdote é alguém que intercede pelos, que leva os outros até Deus. O sacerdote não intercede por si mesmo, primariamente, principalmente. O sacerdote é alguém que intercede pelos outros. Então vamos dar uma espiadinha rápida, bem rápida, sobre o contexto de onde é tirado esse tema, deixar de orar é pecado. E falar sobre isso, a gente tem que falar necessariamente de um homem que tem por nome Samuel, dado por Deus, ou então
ouvido por Deus, ou então identificado com o nome de Deus. Esse importante personagem bíblico que está na galeria dos 3 principais personagens da Antiga Aliança, que teve um nascimento sobrenatural. Por que Samuel veio à existência? Porque ele foi gerado aonde? Quem lembra onde Samuel foi gerado? Na oração. Por quê? Eucana, seu pai, era casado com Ana, mas Ana era estéril. Ana não lhe dava filhos. Por causa disso, e conforme já foi falado aqui, na Antiga Aliança tinha o concubinato, quando se podia então, em situações especiais, ter outra mulher. Então Eucana tinha Penina, e Penina, para desespero de Ana, era uma mulher frutífera em relação a gerar filhos. E ela dava muitos filhos. E cada vez que nascia um filho a Eucana, o coração de Ana se entristecia mais ainda. E aí você conhece a história. A história leva ela para a casa do Senhor, clamar ao Senhor por um milagre. E você sabe o que aconteceu. Apesar do desonrado e quase desviado sacerdote Eli, que entende que ela estava embriagada, ela, com todo respeito, ela poderia ter dado de dedo nele e proferido palavras fortes àquele homem. Mas a Ana era uma mulher de honra, Ana era uma mulher de Deus, Ana era uma mulher que conhecia o seu Deus. Então ela disse: ai, meu Senhor, tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de alma. Eu estou pedindo para Deus que Ele me dê um filho, porque eu quero entregar esse filho para Ele. E sabe o que aconteceu? Porque ela não desonrou o sacerdote, na autoridade que estava sobre ele, ele liberou a palavra e disse: no tempo determinado, tu terás o que você está pedindo. E o que aconteceu? Um ano após, quem chegou? O dado por Deus, o ouvido de Deus, aquele que tinha por nome o nome de Deus, Samuel, aquele que é identificado pelo nome de Deus. Samuel nasceu num dos tempos mais difíceis da história de Israel. Se não, vejamos como é que termina o livro de Juízes. E eu abro um parênteses para informar que Samuel foi o último juiz. Mas como é que termina o livro de Juízes? Com um dos versículos mais tristes da Bíblia. Sabe como é que termina o livro de Juízes? Capítulo 21, versículo 25. Diz assim: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Qual o nome disso? Samuel nasceu num tempo de rebelião. Quando todo mundo manda, quando a opinião de todo mundo serve, vira uma bagunça, vira um caos. Assim estava o povo, mergulhado em rebelião, mergulhado em idolatria, e eles não tinham mais prazer na voz de Deus. Para piorar, à esquerda deles havia um povo, e foi cantado sobre esse povo aqui essa noite. Qual é o povo da esquerda que sempre incomodou os judeus? Qual é o nome deles? Quem lembra? Os filisteus. E os filisteus agora se agigantam contra Israel e fazem Israel escravos deles. Para piorar a situação, os filisteus tomam o maior símbolo de Israel. Quem lembra qual era o maior símbolo de Israel? A arca. A arca da aliança está lá com os filisteus. É nesse contexto trágico que Samuel nasce. E eu já disse, né? Quem era o sacerdote? Um homem que honrava mais seus filhos do que a Deus. Qual era o problema dos filhos de Eli? É que eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, que era como era chamado Satanás naqueles dias. Então, olha a situação que Samuel é
trazido à casa de Deus para ali ir crescendo e se fortalecendo, se desenvolvendo e vendo tudo aquilo. Porém, como ele foi gerado no ventre da oração, como ele veio sob o sobrenatural de Deus, como um escolhido de Deus, imediatamente a sua liderança piedosa começa a trazer mudanças impressionantes ao povo, chamando o povo ao arrependimento. E conforme a gente lê várias vezes aqui em 1 Samuel 12, Samuel tinha um discurso principal. Uma das pregações que Samuel mais repetia era sobre o temor do Senhor. Por quê? Porque quando falta temor no Senhor, o temor do Senhor no coração, aí entram os ídolos, aí entra o pecado, aí entra o desprezo pela palavra de Deus. Aí a gente não se importa mais com as coisas de Deus. Então, ele falava seguidamente sobre este tema, o temor do Senhor. Ele chamando o povo ao arrependimento e falando sobre a importância de eles temerem o Senhor. E quando o temor do Senhor entra, eles iam abrir mão da idolatria, eles iriam abrir mão da rebelião. O que acontece? Ele convoca o povo, e eu estou em 1 Samuel 7. Ele convoca o povo. Por que ele convocou o povo? Porque o povo, tremendo de medo, disse: Samuel, tem misericórdia de nós. Clama a Deus e vê se Ele pode fazer alguma coisa pela gente, porque se Deus não intervir, os filisteus vão passar o carro em cima de nós e não vai sobrar nada. Então Samuel ouviu o povo, chamou o povo, pegou um animal conforme a lei dizia. E ele então oferece o melhor para Deus. E ele faz um clamor a Deus pelo povo. E a Bíblia diz que aquele sacrifício que Samuel oferece a Deus agrada os olhos do Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor decide intervir. Se você é leitor da Bíblia, você vai ver que naquele dia Deus começou a mandar raios e trovões. Raios e trovões, raios e trovões. Primeiramente os judeus, Israel, começou a temer, porque começou a se perceber que não era uma trovoada comum, não eram relâmpagos comuns, mas daqui um pouco o próprio exército filisteu entrou em desespero, e daquela forma Deus deu uma grande vitória naquele dia para Israel. E sabe qual foi a conclusão? 1 Samuel 7,12, Ebenezer, ou Ebenezer, como você quiser dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos tão alegres. Por que a alegria voltou ao povo de Deus? A alegria voltou ao povo de Deus, por quê? Porque eles voltaram a temer o Senhor. Eles voltaram a deixar a idolatria de lado. Eles voltaram a ouvir a palavra do Senhor. E eles, mesmo que não tivessem coragem de clamar a Deus, eles clamaram ao homem de Deus, para que o homem de Deus, como sacerdote, levasse eles à presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Samuel teve problemas? Sim, porque ele não era perfeito. O que aconteceu? Seus filhos. A Bíblia diz que os seus filhos não andaram nos passos de Samuel. Eles se voltaram para a iniquidade. E o povo, olhando para essa situação, temeu e ficou muito preocupado com o futuro. O que vai ser de nós quando Samuel morrer? Nós não podemos cair na mão dos filhos desviados dele. Então o que eles fizeram? Para a tristeza de Samuel, Samuel ficou muito magoado. Eles vão até Samuel e dizem assim: Samuel, pede para Deus um rei, porque nós queremos um rei sobre nós. Todas as nações têm rei, só nós que não. Pede um rei. Samuel ficou arrasado com isso.
Então Deus precisa entrar em ação. Chama Samuel de lado e diz assim: Samuel, fica triste não. Sabe por quê? Não é a você que eles estão rejeitando. O problema não é contigo. O problema deles é comigo. Eles não aceitam a minha liderança. Eles não se curvam à minha vontade. Eles não se dobram ao meu querer. Eles querem viver do jeito deles. Então eles querem um rei. É uma desculpa, Samuel, porque na verdade eles estão me rejeitando. O bálsamo de Deus vem sobre Samuel. Ele entende então o consolo de Deus. Então Deus diz para eles: tu vais ungir um rei. E como vocês sabem, buscando todos os atalhos possíveis, foi escolhido um homem de aparência muito boa, de ombros que passavam à altura de todo mundo. Seu nome? Saul. Saul foi o escolhido. E sabe quem é que ungiu ele rei? Samuel. Samuel unge Saul como rei, e Saul, a princípio, começa bem. Ele faz coisas boas. Ele tinha uma certa experiência em guerra. Ele tinha algumas situações que parecia que ia dar tudo certo. Mas Saul era da geração dos rebeldes. Saul era da geração dos idólatras. Saul veio lá daquele ambiente de falta de temor. Na ocasião, Samuel disse para ele: olha, eu vou ter que sair para fazer uma coisa que Deus me mandou, mas em tanto tempo eu volto. E quando eu voltar, eu ofereço o sacrifício. Você conhece a história. Saul, apressadamente e inadvertidamente, ele vai querer fazer coisa que rei não pode fazer. Ele se intromete no ministério de Saul. E aí, agora, vai dar problema. Não é com Samuel, vai dar problema com Deus. Samuel, que estava tão consolado, vendo o que Saul fez, tentou ajeitar, porque ele estava consolado e ele estava vendo que as coisas estavam indo relativamente bem. Mas Deus aparece de novo para Samuel e chama ele para Samuel e diz assim: vem cá, até quando tu vai ter dó desse desviado, desse filho das trevas, que eu não vejo hora de retirar dele o meu espírito e mandar o diabo entrar nele? Então Deus dá uma ordem extraordinária para Samuel, e Samuel se agiganta e vai lá fazer o que Saul não fez. Ele desobedeceu a ordem do Senhor, e o Senhor disse para ele: porque tu te rebelaste contra a palavra do Senhor, agora vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, você sabe o que aconteceu com Saul. Agora precisa um novo rei. E Deus diz: agora eu vou dar para vocês um rei, mas não vai ser um rei do coração de vocês. Agora eu vou dar para vocês um rei segundo meu coração. Então Samuel vai fazer o seu último ato oficial. Ele vai à casa de Jessé e ele vai ungir Davi como rei. Ele em seguida vai desaparecer de cena. A última vez que vai se ouvir falar de Samuel, ele vai estar lá em Ramá e ele vai ser o pioneiro na fundação de uma escola de profetas. Ele quer passar a sua velhice ensinando os mais novos sobre como viver uma vida de piedade e agradar a Deus. E assim encerra a história deste sacerdote, juiz, profeta e mestre de novos profetas. Diante deste contexto, nós precisamos entender o que ele disse no capítulo 12, 23. Porque depois de falar muitas vezes sobre a falta de temor a Deus, ele chama o povo mais uma vez e diz para eles: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês não podem viver da minha intercessão, porque daqui um pouco eu vou passar.
vocês têm que aprender a temer o Senhor. Porque quem teme ao Senhor, complete a frase. Complete a frase, você está no congresso do quê mesmo? Dos intercessores. Quem teme ao Senhor, ora. Atenção, só os homens, preparem aí bem forte. Quem teme ao Senhor, ora. É isso que Samuel está deixando de legado para o povo. Que eles deveriam entender que se eles não orassem, eles iriam pecar contra o Senhor. Então ele diz, olha, longe de mim tal coisa, deixar de orar por vocês, porque se eu deixar de orar por vocês, eu peco. E esta é a grande lição que nós aprendemos com o maior sacerdote que pisou a terra. Você pode dizer o nome mais lindo do universo? Quem é o maior sacerdote que pisou a terra? Foi ele. Você podia ter dito mais bonito, mas tá bom, não vamos repetir por causa do horário. Porque Jesus, para nossa surpresa, não é segundo Arão. Jesus não é segundo Levi. Jesus não é a descendência de Samuel. Jesus é um sacerdote tão superior que só podia ter um que ele representasse. Quem lembra o nome dele? Melquisedeque, o sacerdote eterno, o rei de Salém, que não tem genealogia, nem princípio, nem fim de dias. É dessa linhagem que surge o nosso sumo sacerdote, para deixar o maior legado para quem quer morar no céu. A gente cantou essa noite que quer ir para o céu, sim ou não? A gente cantou essa noite que quer ir para o céu, sim ou não? Qual foi o maior legado que Jesus deixou sobre ir para o céu? O maior legado que Jesus deixou é que, sem oração, esqueça o céu. Sem oração, esqueça o céu. Então, o que fazia Jesus? Antes de todo mundo acordar, era madrugada ainda, você encontrava Jesus orando. Marcos 1,35. Se você observar, Jesus orava antes do sol se levantar. Jesus orava de manhã bem cedo. Ao meio-dia, você encontrava Jesus fazendo o quê? Orando. Cantamos a mulher samaritana. Por que que uma mulher ganha uma cidade para Jesus, enquanto 12 barbados voltam da cidade, a mesma cidade dela, com marmita para Jesus? E a mulher traz a cidade aos pés de Jesus, porque aqueles 12 marmanjos, naquela ocasião, ainda não tinham entendido o poder da oração. Enquanto eles foram buscar uma marmita para Jesus, Jesus ficou orando. E quando ele abre os seus olhos da oração, quem chega? Uma mulher desesperada, uma alma faminta de Deus. E Jesus então lhe traz saciedade para sua sede, transforma aquela mulher, e aquela mulher vai se transformar numa grande evangelizadora, e tenho certeza, vai se transformar numa mulher de oração. Nessa ocasião, Jesus disse, gente, a minha comida e a minha bebida não é nem vinho, nem pão e peixe. A minha bebida e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu fui enviado à terra como sumo sacerdote, o superior de todos. Então eu estou aqui para ensinar gente a orar. Então os discípulos de Jesus, quem andava com Jesus, via Jesus fazendo o quê? Orando de madrugada,
orando de manhã bem cedo, orando meio-dia, orando ao final da tarde, orando à noite. Eles viam sempre Jesus orando, sempre Jesus orando, sempre Jesus orando. E de tanto ver Jesus orando, eles pediram: Jesus, ensina nós a tocar aduf. Foi isso? Ensina nós a tocar pandeiro. Foi isso que Jesus ensina nós a pregar, ensina nós homilética, exegese. Foi isso que eles pediram? De tanto ver Jesus orar, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: gente, ensinar vocês a orar, eu vim aqui para ensinar vocês outra coisa. Não perder tempo com oração, foi isso? Prontamente, Jesus ensina eles a orar. E ele continua impregnando isso, impregnando isso, impregnando isso na vida deles. E quando Jesus vai partir da terra, tem uma coisa fixada na mente dos seus seguidores. Qual era o que estava impregnado na mente deles? Nós precisamos. Então, imediatamente, eles tendo visto Jesus subir ao céu, o primeiro lugar que eles querem ir se chama cenáculo. E lá para o cenáculo vão todos eles. E eles tinham uma ordem: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Quando fechou 10 dias, coincidiu com a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, naquela que Jesus tinha morrido. E estando eles ali num ambiente de oração, vai se cumprir o pedido de Jesus, porque ele disse para eles: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês sem presença. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador que Paulo recebeu a revelação mais explícita que nenhum dos apóstolos recebeu. Sabe o que Paulo escreveu? Que o Espírito Santo é Ele quem intercede por nós. De qualquer jeito? Não. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que o Espírito Santo faz em nós? Se nós deixar, é claro, se nós der liberdade para Ele operar, Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele vai nos mostrar que a gente nunca vai aprender a orar, mas não tem problema. Ele vai nos ensinar a orar. Ele vai nos ensinar a depender de Deus. E Ele vai nos levar diante de Deus para quê? Para que nós sejamos ajudados em tempo oportuno e que nós vençamos todas as nossas fraquezas. Então os discípulos entenderam que sem oração o reino dos céus não se move. Que sem oração não acontece nada. E agora, cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que na hora nona, a hora da Pedro e João vão aonde? Ao templo. Para fazer o quê? Eles não foram tocar. Eles não foram cantar. Eles não foram ouvir estudo bíblico. Vocês têm certeza? O que eles foram fazer? O que eles foram fazer? E indo para fazer o que Jesus impregnou no coração deles, eles encontram um coxo
que há muito tempo não sabia o que era andar. E ele disse, olha aqui, ó, a gente não aprendeu a tocar, a gente não aprendeu a pregar, a gente não aprendeu a ensinar, a gente não aprendeu muita coisa, mas o que a gente aprendeu com o nosso mestre é que nós devemos orar. Então nós vamos dar para ti o resultado daquilo que está impregnado na nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, meu filho, levanta e anda, porque é isso que a gente tem a presença na casa de oração. E aí eu queria convidar você para a gente ler o capítulo 4, por favor. O que acontece quando eu nasço de novo e me torno membro do corpo de Jesus? Por favor, Atos 4, 29 a 31. Eu quero terminar a mensagem, mas eu fico um pouquinho aborrecido quando correndo eu não consigo ler a Bíblia. Porque eu vou ficar muito frustrado se eu não fizer vocês olhar para o texto. Foi para isso que Jesus me chamou e eu preciso ser fiel à minha chamada. O Senhor me chamou para fazer o povo dele olhar para a palavra dele. Se a palavra dele não fizer nada em você, eu posso fazer curso de animal auditório, eu posso fazer curso de oratória, eu posso fazer curso de hipnotizar a gente. Então a minha confiança plena é na palavra de Deus. Por que a gente tem que orar? Olha o que diz Atos 4, 29 a 31. A versão que eu tenho aqui é a corrigida. Vocês vão ter a atualizada diante dos olhos de vocês. Não tem problema, muda muito pouco. Agora, pois, ó Senhor, olha, quem está falando aqui está impregnado de oração. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem. Como é que eles queriam falar a palavra? Ei, você pode dizer aí a expressão? Com toda ousadia. Eles queriam pregar com toda ousadia, mas eles entendiam que antes de pregar com ousadia eles precisavam. Então o que eles estão fazendo aqui? Eles estão orando e dizendo: Deus, dá-nos ousadia na palavra, dá-nos ousadia na palavra. Versículo 30, enquanto estendes a mão para curar. O que eles descobriram? Que eles não curavam, como Pedro e João disseram: ei gente, vocês não vão pensar que esse homem está de pé aí pela nossa santidade, pelo nosso poder. Quem fez isso foi o que vocês mataram e está vivo lá no céu, todo poderoso Jesus Cristo. Eles entenderam que eles não podiam curar, eles não podiam salvar, eles não podiam batizar com o Espírito Santo, mas uma coisa eles podiam fazer: eles podiam orar. Eles podiam orar. Então eles disseram: enquanto nós estamos orando, estende as tuas mãos para curar e para que se façam o quê? Sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Uma experiência que a gente já não está vendo mais agora. A gente está vendo a orquestra, uma cada vez mais bonita que a outra. Eu sempre pensei que a orquestra mais bonita que eu ia ver era de Caxias, 60 componentes, 70 anos de história. Aí daqui a um pouco você vai para um lugar, você conhece uma orquestra ainda mais bonita. A gente está vendo muita orquestra, a gente está vendo muita coisa boa, mas a gente não está vendo mais. Atos 4 e 31. Ei, vamos dizer o que está escrito aqui? Você ainda crê nisso? Vamos ler a palavra? Olha o que a palavra de Deus disse. E tendo eles, o que aconteceu? O que aconteceu? Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí sabe o que eles faziam? Eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Sem internet, sem orquestra,
sem templos, sem dinheiro, sem pirotecnia, sem avião, sem carros luxuosos, sem tanta coisa. Os primeiros cristãos varreram o mundo conhecido e onde tinha uma alma, ouviu falar de Jesus. E quando os discípulos de Jesus chegavam em um lugar, eles diziam: estes que têm perturbado o mundo, chegaram até aqui. E por que havia essa graça de Deus sobre eles? Porque eles aprenderam a orar. Eu vou tentar parar em Atos 12. Deixa eu pular um monte de experiência, mas o Espírito Santo não me deixa terminar sem lembrar vocês da experiência de Atos 12. Como é que começa Atos 12, por favor? Falando de um tal de Herodes. Sabe quem é esse miserável? O que deu ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quando Jesus nasceu. Você sabe o que é isso? A Bíblia fala do lamento de Ramá, porque mulheres choravam suas crias recém-paridas, que foram mortas sob ordem desse miserável. Agora, esse miserável estava contente? Não. O que a Bíblia diz? Capítulo 12, verso 1. Que ele gostava de fazer uma coisa. Ele gostava de estender a mão dele para fazer o que com os crentes? Para fazer o que com os crentes? Maltratar os crentes. E quanto mais ele oprimia os crentes, mais a popularidade dele aumentava. Então sabe qual é a decisão que ele toma? A decisão de matar Tiago à espada. E o miserável consegue. Tiago morreu. Quando Tiago morreu, ele viu que a popularidade dele foi a picos elevadíssimos. Então ele disse: agora eu quero o pastor da igreja de Jerusalém. Eu quero um dos principais dos seguidores de Jesus. Eu quero Pedro aqui. E sabe o que aconteceu? Trouxeram Pedro. Sabe por que ele não matou Pedro aquele dia? Porque aquele dia era o dia dos pães asmos. Então ele disse: eu não posso, porque eu vou criar problema com os judeus. Eu vou ter que esperar passar a Páscoa. Mas passou a Páscoa, eu vou acabar com a raça do Pedro. A igreja estava chorando, por quê? Porque o pastor Tiago tinha sido morto. E agora já está preso Pedro com a mesma sentença. Mas Jesus tinha impregnado algo nos primeiros cristãos. Você pode me dizer o que aconteceu no versículo 5? Você pode me dizer o que aconteceu no versículo 5? Você pode dizer: mas a igreja orava. Vamos dizer: mas a igreja orava. Vamos dizer: mas a igreja orava. Pedro estava preso por 2 cadeias, acorrentado. E o miserável do Herodes botou 4 quaternos de soldados para guardar ele. Você sabe o que é isso? 16 soldados para guardar ele, preso em cadeias. Tinha que passar por 4 soldados, mais 4 soldados, mais 4 soldados, mais 4 soldados para chegar num homem que estava acorrentado duplamente. Mas a igreja, e porque a igreja estava orando, sabe o que aconteceu? Papai mandou um anjo descer. Vai lá onde está o Pedro e solta ele. E o anjo entrou na prisão. Pedrão, homem agora de oração, sabendo que ia morrer, estava fazendo o quê? Estava dormindo. Quem é que dorme sabendo que depois da Páscoa vai morrer? Quem? Só quem é cheio de Deus. Só quem ora. Só quem ora para enfrentar a morte nos olhos e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Então ele dormia. O anjo sacode ele: ô Pedro, lança a mão aí da tua capa e vamos embora daqui.
Você está doido, rapaz? Eu estou essa corrente que eu estou aqui. Tem 16 soldados, tem cadeia para tudo que é lá. Não tem problema não, vamos embora, vamos. Tem que ser depressa. E passa um, os portões vão se abrindo. Os portões vão se abrindo. Os guardas não enxergam nada. E daqui um pouco, ele está do outro lado da rua. Livre. Eu estou livre. E ele vai lá onde está a Maria, a mãe do João Marcos, e bate na porta, e de repente veio uma menina, e quando ela vê ele, uou! E sai correndo contar o que ela tinha visto. Incrível. A igreja orando para livrar o pastor Pedro. Vem a notícia que ele está livre. O que a igreja faz? A igreja duvida. Não, filha. É o anjo dele, ou talvez um fantasma. Não pode, ele está preso com cadeia dupla, 16 soldados, cheio de cadeia. Tem como ele estar aí não. Mas o que aconteceu? Era ele. Era ele. E quando ele encontrou o povo, só o versículo 12. Só o versículo 12. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e Pedro morreu nessa ocasião, mas morreu alguém. Você sabia que em Atos 12 não foi Pedro que morreu? Você sabe quem morreu em Atos 12? O miserável. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele aqui, ó. A oração das mães, das crianças que ele tinha mandado matar, estava aqui na oração. E eu não posso terminar, pastor, de pregar sem dizer uma coisa. Eu não posso. Se eu for embora sem dizer o que eu vou dizer agora, o Senhor vai me cobrar. Então eu preciso abrir um parênteses agora, sem me importar com o horário agora. Me perdoem, por favor. Eu preciso dizer algo para vocês. No céu tem taças. Eu não posso evitar as taças que já existem no céu. Tem 2 tipos de taças lá. Eu não tenho como evitá-las. Agora eu não tenho como encher as duas. Ou eu encho uma, ou eu encho outra. Sabe qual foi a primeira taça que João viu? A taça do incenso. E ele perguntou para o anjo: o que significa essas taças? Eu estou sentindo o cheiro de incenso, a fumaça do incenso está cobrindo a taça. E o anjo disse: são as orações dos santos. Mas um pouco mais para frente, ele vê outras taças. E o anjo disse: essas são diferentes. Essas são as taças da ira de Deus. Meu querido, não tem como evitar. Ou tu enche taça de oração, ou tu enche taça da ira de Deus. Pastor, como é que eu encho taça da ira de Deus? Se dizendo crente, subindo no altar de igreja e não tendo 1% de oração na tua vida. Ou tu acha que um monte de coisa sem oração vai te salvar? Tu acha? Vai não? Vai não? Sabe o que salva? Encher a taça da oração lá no céu. Então eu pergunto para você, porque o Espírito Santo me manda perguntar para você: que nível estão as taças de oração lá no céu? E antes que você me responda, eu quero dizer que você e eu somos responsáveis por isso. E se eu não estou enchendo a taça de oração do céu, eu estou enchendo a taça da ira de Deus sobre a minha vida. Agora eu volto ao capítulo 12. Deus está cheio de oração pelo seu povo,
mas ele está com um espinho atravessado na goela. O miserável do Herodes que matou as crianças inocentes. E para piorar, ele manda matar um dos filhos do trovão. O Herodes se levanta do seu trono para estender as suas mãos, porque o povo está dizendo: esse homem não é homem comum, esse homem aí é filho dos deuses. E quando ele se levanta do seu trono e estende as suas mãos, sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar vermes, Deus vai mandar bicho, e o homem vivo começa a ser comido de bicho, porque aquele homem está representando quem confia na sua força, quem confia no seu braço. Escute isso, pelo amor de Deus, escute o que eu vou te dizer com todo o amor da minha vida. Quando você escolhe passar o dia sem orar, quando você escolhe passar a semana sem orar, sabe o que você está fazendo? Você está gritando nos ouvidos de Deus: Deus, eu não preciso de ti. Eu preciso de faculdade, eu preciso de diploma, eu preciso de dinheiro, eu preciso de posição, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. E Deus vai dizer: então tá, vai. Aí Deus vai te dar corda, e você vai orando cada vez menos, gritando nos ouvidos de Deus que você não precisa de Deus. Só que você não está vendo, mas as taças da ira de Deus estão se enchendo. Você pode fechar um pouquinho seus olhos. Você pode conversar um pouquinho com o papai. Você pode pedir para o Espírito Santo levar uma oração até o papai. Dizer: Espírito Santo, me revela essa noite como é que está o nível das taças de oração lá no céu. Como é que está meu nível? Como é que está meu nível? Eu estou enchendo taça de oração ou eu estou enchendo taça de ira? Pede para o papai, fecha seus olhos, começa a conversar com o papai. Papai, como é que está a minha situação? Tu tem ouvido minhas orações? A gente pode terminar com: no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Tem como terminar assim? Se alguém puder me ajudar aí, vamos terminar assim: no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Alguém canta assim, ó: depois de entrar no Santo dos Santos, em outro lugar, a gente não sabe mais viver. Só que para isso tem que entrar na presença dele. Você pode dizer: na tua presença eu estou, Senhor. Você pode dizer: na tua presença. Você pode dizer: na tua presença. A tua presença é meu maior valor. Você pode dizer: a tua presença é tudo que mais quero. Você pode dizer: atrai o meu coração. Você pode dizer isso? Você pode pedir para o Senhor atrair o teu coração para a glória dele. Meu irmão, porque se isso não acontecer, não vai mudar nada, e a gente vai continuar sem oração. Vai ter de tudo na nossa vida, mas não vai ter oração. Quem é que morreu em Atos 12? Vamos ficar de pé, senão não paro. Quem é que morreu em Atos 12? Em Atos 12 morreu o grande, morreu o poderoso, que representa aqueles que confiam no seu braço. Ele era o rei, ele dava ordem e todo mundo obedecia, mas ele não tinha a presença de Deus. Ele mandou matar Tiago. Se preparam, sabe o que aconteceu com Tiago?
Sabe o que aconteceu com o Tiago? Assim que o corpo espiritual dele se desprendeu do corpo físico, sabe quem é que desceu ali? Uma escolta de anjos para levar Tiago no paraíso. Quando Herodes o Grande morreu e o seu corpo se desprendeu do seu corpo espiritual, sabe quem é que veio? Uma comitiva de demônios para levar ele para o Sheol, para o inferno. Quando você morrer, quem é que vem te buscar? Quando você morrer, quem é que vai vir te buscar? Os anjos para te levar para o paraíso, porque a taça da oração está cheia.